Olá, já falamos bastante de princípios e agora vamos começar a falar de lei penal no tempo. Lei penal no tempo. Falando de lei penal no tempo, os quatro primeiros artigos do Código Penal nos chamam a atenção. O artigo 1º, a gente comentou sobre ele no princípio da legalidade, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O artigo 2º diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo 1º, a lei posterior, que de que qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O artigo 3º fala da lei excepcional ou lei temporária, e o artigo 3º diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então a gente vai analisar esses 3 artigos do Código Penal, mais ou menos em conjunto, olhando também para o que diz a Constituição Federal a respeito disso. Quando a gente viu a respeito do princípio da legalidade, a gente viu que a lei que criminaliza uma conduta ou que impõe uma pena, ela tem que ser prévia, ela tem que ser anterior, certo? Uma vez que essa lei entra no ordenamento jurídico, aquela conduta passa a ser criminalizada, ela passa a ser crime, certo? Uma conduta que hoje não é criminosa, a partir de amanhã pode passar a ser. Eu dei o exemplo numa outra ocasião da máscara. Hoje você andar na rua sem máscara não é considerado crime. Porém, pode vir uma lei e dizer, olha, andar na rua sem máscara, pena de tanto a tanto, ou seja, criminaliza essa conduta que só vai produzir os seus efeitos dali para frente. Quem ontem estava andando sem máscara, antes do advento da lei, não vai ser punido em virtude disso. Até aí a gente já comentou. Só que muitas das vezes o movimento que acontece é o movimento contrário. O fato é crime hoje e amanhã deixa de ser. Nós estamos falando aí de retroatividade da lei penal. A lei penal pode retroagir, ela pode voltar atrás, pode se beneficiar o réu. É isso que diz o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. Então, veio uma lei posterior e disse que não é mais crime, a pessoa não pode ser por ela punido, certo? Esse dispositivo encontra seu fundamento de validade na Constituição Federal. A Constituição Federal diz lá no artigo 5º, inciso 40, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal pode retroagir, ela pode voltar atrás, pode, se for para beneficiar o réu. Se não for para benefício dele, ela não vai poder retroagir. É assim a Constituição e é assim também o artigo 2º do Código Penal. Rodrigo, dê um exemplo. Eu dou. Se vocês abrirem o Código Penal ou
Se vocês acessarem lá um site, né, como o site do Planalto, que traga a legislação federal, vocês vão ver que o artigo 240 do Código Penal se encontra revogado desde o ano de 2005, certo? O que dizia o artigo 240? Ele previa que o adultério era crime, né? Adultério era crime. E tinha lá a pena prevista, né, no Código Penal. Adultério era crime e tinha lá a pena de 15 dias a 6 meses previsto no Código Penal. 15 dias a 6 meses era a pena do adultério. Um belo dia o legislador olhou aquilo e falou: não vai ter cadeia para todo mundo, então vamos descriminalizar o adultério. Foi isso? Bom, pode ter sido isso, mas na verdade isso se passou, né, por um filtro evidentemente legislativo, em que se viu que essa conduta social, independente da quantidade de cadeia necessária para punir o crime, mas essa conduta social não deveria ser tutelada pelo direito penal. Não deveria ser tutelada pelo direito penal, poderia ser tutelada pelo direito civil. A pessoa que foi vítima, né, do adultério pode, no direito civil, buscar o divórcio, pleitear a indenização, enfim, atuar da maneira que entender melhor, mas lá no direito civil isso não é tema para direito penal. E aí, em 2005, o adultério deixou de ser crime. Não é mais crime, não é mais. E aí o que aconteceu com aquelas pessoas que haviam sido condenadas por adultério? Zerou a conta. Zerou a conta, elas não podem, né, mais ser punidas pelo adultério, certo? Dei um exemplo antigo, mas esse tipo de situação acontece com bastante frequência, em que fatos outrora eram considerados criminosos ou eram considerados criminosos num contexto mais grave, e com a evolução legislativa ou passam a ser considerados menos graves ou mesmo deixam de ser crimes. E o que acontece nesses casos? Nesse caso, a pessoa não pode mais ser punida por aquela conduta. Mas, professor, mas Rodrigo, já transitou em julgado a sentença penal condenatória, ou seja, daquela sentença que condenou a pessoa, não cabe mais recurso. Não interessa, não interessa, o juiz vai extinguir a punibilidade daquela pessoa em virtude da abolitio criminis, certo? E quem é o juiz que vai fazer isso? É o juiz da execução penal, o juiz que está encarregado de efetuar o acompanhamento daquela execução penal. Ele vai fazer a extinção da punibilidade, certo? Se não tiver transitado em julgado, vai ser qual juiz? Vai ser o juiz